A pergunta que fica no ar é a seguinte: por que eles não intervieram ainda no sofrimento humano? Por que eles não se mostram? Que lei é essa que impede os alienígenas ou esses seres de aparecerem para nós? Mas será que eles já andaram entre nós como humanos? A Bíblia nos dá essa resposta. As Escrituras Sagradas são documentos históricos antigos que a maioria das pessoas, se não todas, já ouviu falar. Porém, nem todo mundo sabe que os extraterrestres andaram entre nós materializados com a forma humana. No livro de Tobias 13, o anjo Rafael se identificou para Tobias como Azarias, filho do grande Ananias. Ele apareceu materializado para Tobias. Depois de um longo tempo, ainda viajou com ele. E não é de se admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarçou em anjo de luz. Se é um ser que caiu na terra, certamente é um extraterrestre. A palavra anjo significa mensageiro. Em algumas passagens, pode não se referir a seres espirituais, mas a homens ou anjos. Estes podem sim assumir forma humana. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Isso é um registro histórico que está em Hebreus capítulo 1, versículo 14. É possível que este relato que você vai ver agora a seguir se trate de um anjo que estaria numa forma humanoide sem nenhum artifício angelical. Tanto é que a pessoa envolvida nestes fatos não se deu conta de que era um anjo do Senhor. Repare o que nós vemos em Juízes 13:13 a 18. O anjo do Senhor respondeu: a sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada que seja impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta meu nome? Meu nome está além do entendimento. Neste outro relato, a pessoa percebeu que se tratava de uma visão, mas o anjo agiu como se fosse um humano. Isso está em Atos 12, de 7 a 9. Reparem. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alpargatas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Tomás de Aquino, que viveu por volta de 1200, deixou um tratado sobre anjos, no qual ele identifica 9 ordens de seres espirituais divididas em 3 grupos, que seriam os serafins, que estariam no topo dessa pirâmide. Você pode ver isso em Isaías. Os querubins, que estão em Gênesis e Ezequiel, os tronos e as dominações, que estão em Colossenses, as potências e as potestades, que também estão em Colossenses e Pedro, os principados, que estão em Colossenses, e os arcanjos, que estão em Tessalonicenses, juntamente com os anjos. Neste caso, ele estaria apenas identificando diferentes classes de anjos, sem falar dos anjos caídos e dos demônios ou espíritos malignos. Nada na palavra de Deus mostra que o poder desses anjos, sejam eles caídos ou não, de assumirem a forma humana tenha deixado de existir.
Mas é certo que nós não devemos nos preocupar com eles, porque dificilmente saberíamos identificar se estamos tratando com um anjo de Deus ou um ministro das trevas, travestido de ministro de justiça. Agora aqui, pequeninos, é uma das partes mais significativas sobre anjos e que se disfarçam muito bem de humanos. Reparem só, em Hebreus o apóstolo associa a hospitalidade ao fato de alguns no passado terem recebido anjos sem saberem disso. Com certeza aqui se trata de um caso de anjo que assumiu a forma humana. Hebreus 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, mesmo sem saber, hospedaram anjos. Ainda resta alguma dúvida de que nós somos os únicos no universo e que existem seres muitas vezes mais evoluídos e mais iluminados do que nós? Ainda se falam a respeito de homens poderosos que viveram no passado. São seres que, segundo o livro da Gênesis, são fruto do cruzamento de anjos com mulheres. Será que eles ainda poderiam existir por aí? Para alguns sim, para outros não. E há quem acredite que os anjos que fizeram aquilo estão hoje presos por causa deste pecado. Eles fizeram aquilo infringindo uma regra do seu Criador. E os seres poderosos, que eram o fruto desse cruzamento, acabaram mortos no dilúvio. O dilúvio teria limpado eles para sempre da face da terra. E que os gigantes que apareceram depois de Golias seriam apenas pessoas gigantes sem nenhuma ligação com anjos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar as nossas novidades.